Muito interessante. E eu vejo que você é uma pessoa que tem um vasto conhecimento disso aí, e a importância de ter um profissional qualificado para poder averiguar isso aí, cara. Sim. Eu acho que se for colocar na caneta aí, o percentual de quem entende disso é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Infelizmente, eu estou cursando minha 13ª pós-graduação. Eu gosto muito de estudar nesses 30 anos. Ah, mas, né? Estou refazendo a minha pós de nutrologia, porque as coisas mudam. Quando eu me formei em 2003, não tinha nem quase telefone, né? É verdade. Então, as coisas mudam muito. E essa parte de homotoxicologia, falar de toxinas, praticamente ninguém fala. Qualquer congresso que eu vou, qualquer curso pós, praticamente ninguém aborda o impacto negativo das toxinas. São 35 bilhões de poluentes ambientais lançados na atmosfera ano. Você está inalando 35 bilhões. Que você está inalando todos os dias. Aí tem a chuva ácida, né, que faz esse excesso de toxinas contaminar os alimentos, os lençóis freáticos. Aí você vai beber a água, você às vezes não sabe a qualidade da água, às vezes a água é água de reuso, da estação de tratamento de água, que vai pegar a água, do vaso sanitário e vai decantar, né? Vai cloretar e vai colocar para você beber. O saneamento que é feito é o saneamento básico. Por quê? Porque 95% da água tratada é usada para lavar quintal. Então, a lavagem, o preparo da água para consumo é de responsabilidade de cada um de nós. Isso ninguém orienta a gente. Filtrar, beber água, você vê o maior problema que está tendo agora nesse desastre que teve no Sul é a falta de água potável. Porque a principal fonte hoje de adoecimento, praticamente 99% dos meus pacientes que eu atendo, eu peço para trazer a amostra de água do chuveiro, água da torneira e água que bebe. Praticamente 100% a água é incompatível. Tem arsênico, cloro, mercúrio, pílula anticoncepcional. As pessoas bebem, né? Anti-inflamatório, antibiótico. Não existe o descarte correto dos medicamentos, e certo seria levar nas farmácias para fazer. Acaba indo para algum aterro, isso aí acaba chegando na terra de novo, né? Sim. Você sabe que um dos grandes problemas hoje que está acontecendo é as pessoas não se decomporem, os cadáveres não se decomporem. É um problema já com artigo científico publicado desde 1996. De tanto pesticida, agrotóxico, microplástico, petróleo, derivado de petróleo que existe nos alimentos, nos cosméticos, nos produtos de limpeza, higiene pessoal, que os cadáveres hoje estão mumificados. Se enterra uma pessoa, quando vai abrir a cova, às vezes para enterrar um outro familiar, está lá inteirinho, não está tendo decomposição. Então, devido a esse tanto de substâncias. Tanto de substâncias. A gente não deveria ter essas substâncias no nosso corpo. Falo que se a gente bater um ser humano no liquidificador, tem que ser carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, água e sais minerais. Quanto por cento de alumínio pode ter no teu corpo? Zero. Quantos por cento? É igual o mercúrio também, né? Quantos por cento pode ter no teu corpo? Zero. Se você for esperar sair na sua amostra de sangue, você já contaminou todas as células do seu corpo. Então, o principal exame é a amostra do fio de cabelo, por isso da tricologia, por isso da dermatologia dentro da saúde integrativa. Não é só antigamente, que nem quando eu me formei na década de 90, que o cabelo era um simples acessório, uma simples, né, ferramenta, uma excelente área fora da medicina. Hoje, cabelo, pele e unha é a principal interface entre o ambiente e o nosso micromundo. Então, é o lugar onde a gente vai analisar o impacto da poluição, da radiação, dos pesticidas, dos agrotóxicos, 8 a 20 anos antes de afetar o sangue e os órgãos. Olha que fantástico. Pois é, e como é que a gente faz, cara, para livrar de tantas essas coisas? Como é que a gente faz? Qual o comportamento que a gente tem que ter para poder amenizar isso aí? Porque a água do chuveiro mesmo lá em casa, eu gosto de um banhozinho quente, hein? Apesar que Goiás faz muito calor, mas quando dá a noite que baixa um pouquinho a temperatura, minha mulher só toma banho frio. Me ameniza um pouco, né? Porque quando esquenta, aí vem aquele gás cloro e tal. É meio complicado. Então,
a pessoa toma banho numa água de chuveiro que está com cloro, aquilo também é absorvido pelo corpo também? Você sabe que o cloro, fisiologicamente, quantos por cento do teu corpo pode ter cloros? Né? Se a gente bater o ser humano no liquidificador... É zero também? 0,17%. O máximo? Do corpo inteiro. Corpo inteiro. Flúor, você pode ter 0,00001. Qual que é o problema do flúor? O flúor, ele é neurotóxico, igual o cloro, ele é uma toxina inalatória, esse que é o grande problema, e ele pode causar calcificação de pineal. A pineal, ela é formada por cristais de hidroxiapatita. Então, quando você inala o flúor, ele substitui o hidroxiapatita por fluorapatita. E a nossa pineal é o nosso hardware, é o nosso software. É o wireless, né? Está conectado, que né? coordena todo o sistema neuroendócrino imunológico. Ele coordena 280 funções vitais. Imagina o seu roteador com uma camada de chumbo em volta, bloqueando. Né? Bloqueando, é mais ou menos isso. E o cloro também, existem mais de 150 mil artigos científicos no Google acadêmico falando do impacto negativo do cloro e do flúor. O flúor, o grande problema dele, principalmente no caso da pineal, seria para as crianças, né, que está naquela formação ainda neurocognitiva, né? Depois que a gente é mais adulto, o impacto é menos pior, mas para a criança é maior. E o cloro, o grande problema é que ele compete com o iodo. Que é o bom da história, né? Que é o bom. O problema é que o solo brasileiro é muito pobre em iodo, já né? Tanto que, por legislação, na época dos imigrantes, daqueles portugueses que chegavam, eles tinham muito bócio, né? Uhum. Então, desde 1970, se não me engano, por legislação, todo sal que entra no Brasil precisa ser iodado, de tão pouco sal que a gente tem. Quando você bebe ou inala ou toma banho com água com excesso de cloro, e quanto mais chove, mais a estação de tratamento de água precisa cloretar a água, porque mais contaminada é a água. O cloro ele vai competir com o iodo, eles são da família 7A, cloro, flúor, bromo e iodo. Então, ele vai entrar no lugar do iodo e na hora de formar o hormônio tiroidiano, T4, T3, o T4 é uma molécula de tirosina, que é aquele amarelinho que tem na gema do ovo, com 4 moléculas de iodo. Se tem excesso de cloro e pouco iodo, na hora de fazer o seu T4, em vez de fazer T4 iodo, faz um T4 cloro. Seu sangue, no seu exame de sangue, ninguém sabe se o T4 que você está dosando lá é o cloro ou iodo. Então, muitas pessoas estão com hipotiroidismo secundário ou subclínico, quer dizer, os exames laboratoriais normais, mas na hora do hormônio ir lá na célula e funcionar, é o hormônio Xing-Ling, ele não funciona. Não funciona. E a pessoa tem todo o quadro clínico de um hipotiroidismo. Essa semana mesmo, passada, atendi uma paciente, cansaço, fadiga, insônia, não conseguia perder peso, queda de cabelo, alteração de memória, né? Um monte de lesões de pele e hipotireoidismo subclínico. Então, ela começou a tomar a medicação, já mandou mensagem que já estava quase 80% melhor em uma semana.